Seja bem-vindo ao Papo de Fé com Esther. E o tema do vídeo de hoje é: o que é mais importante para você? Essa é a pergunta que eu tenho para você refletir no dia de hoje. O que é mais importante para você? Talvez você me responda: mais importante para mim é minha família, são meus filhos, são meu marido, é minha casa, é meu trabalho. Você sabe aquilo que é mais importante para você. Mas, será que aquilo que é mais importante para você está refletido na sua rotina, no seu dia a dia? Porque, teoricamente, o que é mais importante, a gente prioriza. Mas no nosso dia a dia, a gente sabe que não é assim que funciona, né? A vida, ela tá tão corrida, nós estamos tão sobrecarregados, existe um excesso de atividades, né, no nosso dia a dia. Nós trabalhamos o dia inteiro, nós temos afazeres domésticos, nós temos filhos para cuidar, nós temos o marido para dar atenção, nós temos que ir à igreja cultuar, e existe um acúmulo muito grande de tarefas. Então, 24 horas para a gente tem sido pouco, tem sido muito pouco. E a nossa vida, ela é muito corrida, e a gente não consegue fazer tudo o que é necessário, porque nós estamos sobrecarregados. Mas nós precisamos parar e pensar: o que é mais importante para mim? O que mais importa para mim? Será que eu tenho cuidado realmente daquilo que realmente é importante? Porque a correria do nosso dia a dia, ela não para. Todos os dias é uma maratona de tarefas para se fazer. E antes de dormir, eu sempre coloco na minha agenda quais são as tarefas do dia seguinte. Gente, as tarefas são enormes, elas preenchem toda a folha. E eu nunca consigo fazer tudo que está escrito lá, porque é muito corrido, 24 horas não dá tempo, a gente não está dando conta, existe uma sobrecarga. Então vamos parar? Vamos dar uma pausa aí e pensar o que realmente importa? Lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus nos deixa uma orientação, um lembrete que está escrito na Bíblia. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas você concorda comigo que na prática isso é difícil? Por que é difícil? Por causa da correria do nosso dia a dia. Você consegue colocar Deus em primeiro lugar todos os dias? Primeiro lugar, como algo mais importante, acordar e orar, primeiramente falar com Deus, primeiramente ter um tempo com Deus. Você consegue fazer isso todos os dias? Porque aqui está escrito: busquem em primeiro lugar, primeiro, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas, vamos falar a verdade? Isso não tem funcionado muito bem no nosso dia a dia. Por quê? Sobrecarga de tarefas. Se sobrar um tempo, a gente tem aquele tempinho com Deus. Às vezes o dia é tão corrido que chega à noite a gente não consegue nem orar. A gente não consegue nem pegar a Bíblia para ler. Por quê? Porque a nossa vida é muito corrida. E então aqui está um lembrete para nós. O que é mais importante? É Deus. Se não fosse Deus, você não teria uma família. Se não fosse Deus, você não teria um emprego. Se não fosse Deus na sua vida, você não teria nada. Então, o que é mais importante? Deus. Deus é mais importante. Nós precisamos parar e alinhar a nossa rota, porque a vida é tão corrida que a gente começa a sair da rota. Aí a gente precisa ler a Bíblia e voltar para o caminho correto, a direção correta. É necessário a gente fazer essa pausa para a gente se lembrar daquilo que é prioridade, daquilo que é importante, porque senão a vida vai passar e a gente não vai fazer aquilo que realmente importa. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: e disse-lhes: vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não se esqueça de uma coisa, e isso eu falo bastante aqui no canal. Você não nasceu à toa. Deus não te criou à toa. Eu vou criar Esther. Pronto. Não. Você não foi criado à toa. Você foi criado com um propósito. A sua vida tem um sentido. A sua existência, ela tem um propósito. E está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15.
15. Ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Essa missão Jesus deixou para todo aquele que crer nele. Se você não sabe qual é o sentido da sua vida, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, este é o propósito da sua vida, é levar o evangelho a todas as pessoas. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive há 3 dias atrás, uma experiência pessoal que eu tive com Deus, uma experiência minha que eu quero compartilhar com vocês. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe muito forte. E de sexta para sábado, eu estava passando muito mal mesmo. E eu não estava aguentando de tanta dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça que você abaixa, parece que você vai cair no chão? Porque a dor de cabeça estava muito forte. E aí eu tomei uns 2 remédios, né? Porque eu estava muito ruim. E deitei na cama, fechei os meus olhos para que a dor de cabeça ela diminuísse, porque ela estava insuportável. Estava escala insuportável. E aí, enquanto eu estava aguardando o remédio fazer efeito, eu adormeci. E quando eu adormeci, eu me vi dormindo. Eu sabia que eu estava dormindo. E de repente, eu me vi em outro lugar, em uma outra dimensão. Era um lugar que eu não consigo descrever em palavras onde eu estava. Eu sei que as palavras que mais se aproximam disso é glória. Era um lugar extraordinário, um lugar glorioso, era um lugar muito claro. No entanto, que eu não tenho lembranças de detalhes, de cores, de detalhes, porque é como se fosse uma luz extremamente forte. Tão forte que eu não conseguia enxergar direito. Eu sentia uma presença extraordinária, uma presença assim gloriosa que eu não consigo descrever com palavras. Não tem palavras que descrevem onde eu estava. E nesse lugar, eu falava em línguas o tempo todo. A minha língua, ela disparou de forma desenfreada. Ela começou a falar em línguas e falando em línguas, e eu tentava parar e não conseguia, eu tentava falar em português e não conseguia, e eu falava em línguas o tempo todo. E era uma glória assim que tomava conta do meu ser. E nada mais fazia sentido. Tudo aquilo que existia na minha vida não fazia mais sentido, porque aquela glória daquele lugar preencheu todo o meu ser. Gente, eu não consigo descrever o que eu passei, porque foi tão grandioso, tão glorioso, que eu lembro que eu pensei, porque eu não conseguia falar, eu pensei, será que eu morri? Se isso é a morte, eu não quero voltar, porque aquela glória estava tão surreal, tão sobrenatural, que eu não queria sair daquele lugar. E de repente, eu vi um formato de um homem, o formato era de um homem. Não conseguia ver detalhes, porque era uma luz extremamente forte. E aí uma voz muito doce, uma voz masculina e muito doce falou comigo. O que importa é levar a palavra de Deus. Gente, eu só escutei isso. Só isso, mais nada. Mais nada. E aquela pequena frase, ela fez total sentido para minha vida. E aí eu lembro que eu pensei, não me deixe esquecer desse momento, deixa eu lembrar só um pouquinho desse momento. Eu sei que eu vou acordar e não vou me lembrar. Deixa eu me lembrar só um pouquinho, não me deixe esquecer desse momento, deixa eu lembrar só um pouquinho. E aí eu acordei. Gente, olha, eu fiquei assim, extasiada. Eu fiquei extasiada e aí no dia seguinte eu tava limpando o prédio, porque eu dou faxina aqui no prédio que eu moro, e eu fiquei remoendo aquilo que tinha acontecido comigo. E aí eu vim pra casa, dei faxina na minha casa e fiquei remoendo isso o sábado inteiro. Eu fiquei só pensando nisso, só pensando, e eu falei, realmente, aquilo que Deus falou comigo faz total sentido. O que é importante, o que importa é levar a palavra de Deus. Por quê? Por que Deus falou isso para mim? Não adianta eu realizar o sonho de ter uma casa própria se eu não sou salvo. Não adianta eu realizar o sonho de me casar e o meu marido não ser salvo. Não adianta eu realizar o sonho de ser mãe e meus filhos não serem salvos. Não adianta eu realizar o sonho de ter um emprego assim que eu tanto batalhei, ou ser uma
empreendedora, não adianta eu ter conquistas aqui na Terra se as pessoas que estão ao meu redor não são salvas. Porque tudo que existe aqui no mundo é passageiro. Até qual idade você vai viver? O seu corpo, ele vai viver quantos anos? Entende que tudo que você conquistar aqui na Terra com tanto suor, com tanto esforço, ele é passageiro? Ele é passageiro. Mas o nosso espírito, ele é eterno. O nosso espírito é eterno. Então, por que é tão importante levar a palavra de Deus? Porque quando fala sobre palavra de Deus, quer dizer o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é a Bíblia. Ela é a Bíblia, ela é a boca de Deus. Aqui você conhece Deus, aqui você tem experiências com Deus. É importante levar a palavra de Deus, porque quando você faz isso, você leva salvação, você leva libertação, você leva cura, você leva direção para a pessoa. A palavra de Deus é o próprio Deus, é levar Jesus até as pessoas, é levar salvação, porque isso é eterno. O que eu experimentei naquele momento foi glorioso demais e eu quero viver isso de novo e para sempre. Então essa reflexão que eu quero trazer para você hoje, o que é importante para você? O que é importante para você é a salvação. Porque ela é eterna, é onde você vai passar o resto da sua vida. E essa salvação que você tem, ela não pode ser somente sua. Você tem que desejar isso para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que você convive. Isso tem que ser para todo mundo. Todas as pessoas precisam ser salvas. Então é isso que eu quero trazer para você. Lembre-se, eu sei que o dia a dia é corrido, eu sei que os nossos afazeres nos engolem, é essa correria doida do dia a dia. Mas pare e lembre, para que eu fui criado, para que eu fui formado. Você foi formado, você foi criado para espalhar a palavra de Deus, para levar Jesus, para levar salvação até as pessoas. Você pode fazer isso gravando um vídeo, você pode fazer isso conversando com alguém, você pode fazer isso cantando, você pode fazer isso de tantas formas. Existem tantas formas de levar Jesus até as pessoas. Faça isso. Leve a palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a coisa mais importante. Não adianta você conquistar coisas aqui na Terra, sendo que o mais importante é Deus na sua vida, é a salvação na sua vida. Então esse era o que eu queria compartilhar com vocês. Estava doido para chegar o dia de hoje para eu gravar esse vídeo e compartilhar essa experiência pessoal que eu tive com Deus. E eu tomei essa decisão, né, depois de refletir um dia inteiro. Eu falei, eu preciso parar. Meu dia está muito corrido, porque antes de Deus falar com você, Ele fala comigo. Eu sei de como é o meu dia a dia, eu sei o quão atarefado eu sou, eu sei o quão sobrecarregado eu estou. Eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso mudar agora. Eu preciso organizar o meu tempo agora. Colocar Deus em primeiro lugar agora. E aí eu tomei essa decisão, eu falei, Deus, muito obrigado por alinhar o meu caminho, por corrigir a minha rota. A minha rota estava fora da curva. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, por causa dos problemas do dia a dia. Porque é assim com todo mundo. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu corrigir a minha rota. Eu falei, Deus, eu vou voltar. Eu vou voltar a buscar o Senhor em primeiro lugar, nem que seja 10 minutos do início do meu dia, mas eu vou fazer isso. Então, faça o mesmo que eu, viu? Corrija a sua rota enquanto ainda dá tempo. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o seu dia seja uma bênção, que tudo que você fizer seja muito abençoado com Deus.